Muito bom dia, Elivaldo. Olá, Tiago. Bom dia. Bom dia para você que está em nossa companhia. Uma excelente semana. PL e tentativas de reestruturação do partido aqui no estado, Elivaldo. Na verdade, Tiago, até a expressão utilizada pelos organizadores do encontro, que aconteceu na fazenda Chapada Grande, é uma fazenda muito alinhada com a moderna tendência do agronegócio piauiense, propriedade do presidente do PL estadual, que é Tiago Junqueira, empresário, o esforço de ser reestruturação. Na verdade, eu diria que é uma estruturação. O PL, ele sempre foi o partido de poucas lideranças, conseguir eleger um deputado estadual. Já o maior feito foi a eleição de um deputado federal, na época Fábio Abreu era deputado, foi eleito pelo PL, e não mais que isso, né? Na eleição passada, em 2024, o desempenho da sigla foi um desempenho muito aquém do que ela representa nacionalmente. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro teve um desempenho pífio no Piauí. E em 2022, da mesma forma. Pois bem, agora, sob o novo comando, o comando do empresário Tiago Junqueira, o partido reinicia mesmo ali da raiz, da base. Uma base muito enxuta, por sinal. E realizou um encontro no final de semana, com presenças de empresários, profissionais liberais, lideranças políticas também. O ex-deputado Mainha esteve presente, ele que é agora na oposição, planeja uma candidatura até majoritária para a eleição do ano que vem. O ex-deputado Bessá, também ex-prefeito de Oeiras, marcou presença aí, o advogado Jorge Lopes, que organiza um movimento chamado Piauí Livre. Ou seja, Tiago, aí foi uma espécie assim de experiência de um núcleo de oposição estadual através do PL. A meta é focar na força que o bolsonarismo tem na política nacional e orientar esse movimento político para as eleições de 2026 no estado do Piauí. Buscar viabilizar chapas proporcionais e também ter uma participação efetiva na oposição em chapa majoritária. Para isso, o partido tem que investir bastante em filiações de lideranças. Ao Jornal do Piauí, semana passada, o presidente Tiago Junqueira informou, inclusive, que tem como foco uma conversa nos próximos dias com o ex-prefeito de Parnaíba, Monsanto. Se der certo a filiação do ex-prefeito, a estratégia é lançá-lo ao Senado do estado do Piauí, aqui pelo Piauí. Então já vai para a majoritária. Ele aproveita, inclusive, Tiago, essa aproximação que tem, essa ligação que tem de Monsanto com Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, e com isso tentar buscar fortalecer esse movimento e, naturalmente, a sigla ir junto. O PL marcar uma posição de protagonismo nas eleições para a Assembleia, para a Câmara Federal e, quem sabe, aí pontuar também na eleição majoritária com projetos competitivos. Você falou aí, Elivaldo, em Jair Bolsonaro, o ex-presidente passou por uma cirurgia de alguma forma até complexa e longa ontem e se recupera agora, né? É verdade, Tiago. Foi na sexta-feira, o ex-presidente cumpriu uma agenda política no interior do Rio Grande do Norte. Lá passou mal, foi levado às pressas para Natal e depois para Brasília. A cirurgia foi ontem longa, como os médicos já haviam feito a previsão. 12 horas de cirurgia, foi no sistema intestinal, um estreitamento do sistema intestinal. Esse problema é que o presidente já sofre com esse problema já há algum tempo. Desde a época lá do atentado. Em 2018, né? De lá para cá, se não me engano, já foram 7 cirurgias. Não é fácil, essa situação é um calo na vida do ex-presidente, é uma situação muito desconfortável. Mas o procedimento cirúrgico deu certo, segundo os médicos, e agora passa pela fase do pós-cirúrgico para recuperar e buscar voltar às atividades políticas o quanto antes. Bom, Elivaldo, vamos voltar para cá, para o Piauí. O governo do estado anuncia um aporte de recursos, um valor realmente significativo para investimento em estradas que são relevantes para o escoamento de grãos no sul do estado do Piauí. É verdade, Tiago. E olha que são 2 estradas que não integram o chamado anel viário da soja. Já fizemos, inclusive, reportagens sobre esse tema, eu já percorri todo esse anel da soja no sul do Piauí, mas são 2 rodovias estaduais que, mesmo não fazendo parte desse anel viário, mas assumem uma importância estratégica para o desenvolvimento da região e para o escoamento da produção, entrada de insumos que são importantes para a agricultura. Aí você percebe o trecho da PI dos 391.
é uma rodovia que corta transversalmente o município de Uruçuí, fazendo diversas ligações, integrações, inclusive com o povoado de Distrito Nova Santa Rosa, e que traz para aquela região uma posição, Tiago, de muita importância na ligação do Cerrado, a região mais produtiva do Piauí, com o mercado, escoamento de produção e integração com a entrada de insumos. E a outra rodovia, que também não faz parte do chamado Anel Viário da Soja, mas ela também tem essa importância estratégica, que é a 240. 240 pega ali Uruçuí, Antônio Almeida e chegando até Jerumenha. Nesse trecho de Uruçuí e Antônio Almeida, as máquinas já estão na pista, liga a região produtiva, os projetos agrícolas, às minas de calcário. Era uma região que estava muito maltratada, uma estrada que estava muito prejudicada, havia muita reclamação de produtores, da população de maneira geral, já que encurta até o caminho da região para Teresina, a capital, encurta em algumas dezenas de quilômetros e tem esse papel de relevância na malha viária estadual. São 170 milhões de reais dos programas Novo PAC e do Tesouro Estadual, obras anunciadas e já com máquinas na pista, como vocês perceberam aí nas fotos que nos foram enviadas pela coordenação do DER, Departamento de Estradas de Rodagem. Segundo o diretor-geral do DER, Leonardo Sobral, as obras que já foram iniciadas, há uma expectativa de conclusão da reforma da rodovia da PI 240 ainda este ano. E 70 quilômetros da PI 390 também, obras em andamento com perspectiva de conclusão no final deste ano, para quem sabe já tirar proveito os produtores na safra de 2026. Bom, Elivaldo, hoje o Tribunal Regional Eleitoral, o Pleno, deve analisar um pedido de habeas corpus da vereadora Tatiana Medeiros, que está presa há mais de 10 dias por força de uma operação da Polícia Federal que investiga se ela usou recursos de organização criminosa para compra de votos na campanha eleitoral do ano passado. Vamos às informações ao vivo com a repórter Micaela Ramos, acerca do julgamento desse recurso hoje. Micaela. Isso, Tiago. Hoje é um dia decisivo para a defesa da vereadora Tatiana Medeiros, porque hoje o Tribunal Regional Eleitoral deve se debruçar, avaliar e tomar uma decisão em torno do pedido de habeas corpus que foi feito pela defesa da vereadora Tatiana Medeiros, requerendo a soltura da vereadora, que está presa há 11 dias no quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Piauí. A vereadora Tatiana Medeiros foi presa no último dia 3 de abril no condomínio em que ela morava na zona leste de Teresina, por conta de uma investigação da Polícia Federal que apura crimes eleitorais de compra de votos, em que o dinheiro utilizado para essa compra de votos teria sido financiado por organização criminosa. Então vale a gente relembrar que na semana passada teve uma decisão monocrática que negou o pedido de revogação e manteve a prisão preventiva da parlamentar. Então hoje o Pleno do TRE deve analisar esse pedido de habeas corpus e tomar uma decisão. A defesa da vereadora Tatiana Medeiros argumenta que ela tem réu primário, que ela não ameaçaria o processo nem as testemunhas do processo, que ela tem residência fixa aqui na cidade de Teresina e que ela não representaria um risco, por exemplo, para a garantia da ordem pública. Então são esses os argumentos que a defesa da vereadora utiliza para embasar, para realmente justificar esse pedido de habeas corpus. São os argumentos que a defesa dela utiliza para que tenha pedido esse pedido de habeas corpus, viu, Tiago? E aí vale a gente relembrar também que a vereadora Tatiana Medeiros, ela continua detida na Sala de Estado Maior do Quartel-General da Polícia Militar do Piauí. Hoje o Pleno do TRE deve analisar esse pedido de habeas corpus e deliberar em torno disso. Inclusive, esse pedido, durante a sessão desta segunda-feira, deve ser transmitido também. A equipe da TV Cidade Verde vai continuar acompanhando todo esse pedido também sobre o que é que vai deliberar o TRE, para que a gente possa atualizar os telespectadores de todas as informações e do que for novidade. Tiago.
Micaela, muito obrigado pelas informações. Elivaldo, há uma grande expectativa pelo julgamento desse recurso. E na semana passada, né, para que as pessoas possam entender, na quinta-feira, teve um julgamento, né, de um recurso da defesa de Tatiana Medeiros, onde o juiz, que era o juiz das garantias, entendeu que ela solta, né, em liberdade, ela traria prejuízo à investigação e ao andamento do processo. Por isso, manteve a prisão preventiva. Hoje, uma nova instância será provocada nesse sentido, Elivaldo. E uma instância colegiada, né? Como disse bem a Micaela na transmissão agora há pouco, Tiago, vai ser no plenário do Tribunal Regional Eleitoral, formado por 7 juízes. O presidente compõe, naturalmente, o colegiado vai votar, Sebastião Martins, e mais os 6 juízes que integram a corte. O relator dessa matéria, desse recurso, é o juiz José Maria Costa. Ele já tem recebido, naturalmente, argumentos das duas partes, Há 2 tendências, conforme informou aí a Micaela, isso realmente se confirma, Tiago. Há 2 tendências, uma chamada do setor garantista do direito, que prevê exatamente essa situação da vereadora de não oferecer risco, de ser réu primária, ser residência fixa e não oferecer réu primária nessa situação, e mesmo com a contundência do conteúdo do inquérito da Polícia Federal, mesmo assim não haveria sentido a prisão, mantê-la presa nessa circunstância por essas características. Essa é uma tendência. Acredita-se até que essa tendência poderá ter votos lá no plenário, no julgamento da sessão virtual de hoje, a partir das 2 horas. Há também a tendência que acompanha a decisão monocrática do juiz da última quinta-feira, que o natural é mantê-la em condição de prisão preventiva até que o inquérito seja concluído e a Justiça se pronuncie em relação à possível denúncia encaminhada pelo Ministério Público, e aí tenha-se uma sentença judicial para determinar se a vereadora tem ou não culpa, se ela pode ou não ser absolvida nessa possível ação a ter andamento na Justiça Eleitoral e também numa ação penal. Mas é toda essa situação de expectativas. O relator, José Maria, vai protocolar o voto daqui a pouco, às 9 horas, no sistema lá do TRE, e na sessão virtual teremos, então, esse desfecho, esse debate que acontecerá hoje. Agora, Elivaldo, e no âmbito da Câmara Municipal de Teresina? Na semana passada, nós falávamos aqui que a presidência da Câmara encaminhou expedientes, pedidos de informações para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Contas do Estado, para a própria Justiça Eleitoral, para se certificar das providências que devem ser adotadas no âmbito da Câmara sobre o preenchimento da vaga da vereadora que está afastada, né, do mandato, e também, inclusive, sobre o pagamento de verbas para manutenção de gabinete, entre outras coisas. No caso da Justiça Eleitoral, ao que parece, já há uma manifestação nesse sentido. Sim, a Justiça Eleitoral não respondeu à consulta da Câmara Municipal, Tiago, por se tratar de uma consulta sobre um fato real, concreto. Sendo assim, na avaliação da Justiça Eleitoral, seria uma espécie de antecipação de julgamento. Então, isso não tem sentido. Não tem sentido uma consulta com essas características. O fato é que hoje a Câmara Municipal de Teresina conta com 28 vereadores. Não completa o colegiado, formado por 29 parlamentares, pelo fato de, por uma ação cautelar da Justiça, o mandato da vereadora Tatiana Medeiros está suspenso, ela está fora do mandato. Então a Câmara segue desfalcada. Aguardar aí, quem sabe, o julgamento do habeas corpus, que não tem relação com o inquérito em relação ao mandato da vereadora. Uma coisa é o habeas corpus, mas mesmo era possível, digamos que ela tenha o direito à liberdade, responder em liberdade o inquérito ou em prisão domiciliar, por exemplo, mas ela continua sendo alvo da investigação e, a não ser que a decisão cautelar de suspensão do mandato seja revista. Não sendo, essa questão aí não estará em discussão hoje no TRE. Se ela for revista, se ela for relaxada, aí sim ela volta a exercer o mandato plenamente lá na Câmara Municipal de Teresina. Do contrário, a Câmara segue desfalcada de um parlamentar. E aguarda-se, então, como a Câmara vai se posicionar diante dessa iniciativa de aguardar uma decisão
da Justiça. Hoje o que se tem da Justiça é uma decisão cautelar monocrática que suspende o mandato da vereadora. E a Câmara ainda não tomou providência em relação ao funcionamento da Câmara sem a vereadora Tatiana Medeiros. Aliás, Elivaldo, eu vi Ou seja, a convocação do suplente. Eu vi uma declaração do desembargador Ricardo Gentil dizendo que essa questão interna e as providências relacionadas a isso, a eventual substituição ou não, devem ser adotadas pela própria Câmara Municipal de acordo com o seu regimento. Há expectativa de alguma movimentação nesse sentido, alguma reunião extraordinária para definir isso, Elivaldo? Nenhuma, Tiago. Nenhuma movimentação nesse sentido. Ontem eu conversei com um vereador, que integra, inclusive, comissão importante lá na casa, que aguarda, então, da mesa diretora novos posicionamentos. Não há nenhuma movimentação na Câmara, por exemplo, para a convocação do primeiro suplente do PSB, o Leônidas Júnior. Não há nenhuma movimentação. Aguardava o resultado dessa consulta. Essa consulta nós tivemos uma opinião do desembargador Ricardo Gentil Eulálio, mas não há registro de resposta oficial da consulta lá na Câmara Municipal. Então, é aquela história, a Câmara aguarda uma orientação judicial sobre a extensão da decisão que suspende o mandato da vereadora Tatiana Medeiros, mas não tomou nenhuma providência e nem tem assim, uma indicação no sentido de convocar suplente ou não convocar, ou simplesmente aguardar o que a Justiça vai dizer em relação ao mandato da vereadora Tatiana Medeiros. A gente segue acompanhando os novos desdobramentos dessa história. Muito obrigado, Elivaldo. É isso, Tiago. Amanhã tem mais. Ótimo dia, ótima semana para você.